Aqui é Débora Luna, eu sou psicóloga com formação no Brasil e nutricionista com formação aqui na Inglaterra. E hoje eu vou entrevistar a Ana Carolina Costa, ela é nutricionista, ela é instrutora de Mindful Eating, ela também é voluntária no Hospital das Clínicas da USP, ela mora em São Paulo e ela vai falar sobre o trabalho dela e o mais importante é que eu quero que hoje ela fale sobre Mindful Eating, que eu acho que tem uma correlação muito grande com a alimentação intuitiva. Muito obrigada por você estar aqui doando esse tempo. Imagina, Deb. Obrigada a você pelo convite. Eu acho que o propósito do seu canal é um propósito muito bacana de propagar realmente informações científicas, informações verdadeiras a respeito de uma nutrição que seja mais consciente e que leve mais em conta a individualidade de cada pessoa. Eu queria que você explicasse o que é Mindful Eating. Então vamos lá, primeiro até começar um pouquinho como que eu consegui essa formação, né, porque que eu acabo usando esse título de instrutor em Mindful Eating. Uma das grandes estudiosas na área do Mindful Eating é uma pesquisadora americana que se chama Jan Christeller. Ela escreveu um livro recentemente que ainda não tem tradução para o português, é um livro que está em inglês, que se chama The Joy of Half a Cookie. Ela criou um programa estruturado de 8 semanas, que se chama Mindful Based Eating Awareness Training, MBEAT, né, MBEAT. E eu fiz a formação desse programa com uma assistente dela, que é a Andrea Lieberstein. Ela veio do Brasil ano passado, e ela fez esse treinamento para alguns profissionais da nutrição, havia alguns psicólogos também. Isso me torna uma nutricionista habilitada a fazer esse programa, a aplicar esse programa com pacientes. E o que é o Mindful Eating? Mindfulness, em português, é traduzido como atenção plena. Então, Mindful Eating seria comer com atenção plena, tá? E o que é esse comer com atenção plena? É uma maneira diferente de você se relacionar com o alimento enquanto você está comendo, que traz muito foco para o aqui e para o agora, ou seja, para o momento que de fato você está comendo, usando todos os sentidos para fazer isso. Então, trazendo foco atencional para a visão daquele alimento e, obviamente, para o olfato, né, para o aroma e para o paladar, que são os dois sentidos que acabam gerando o que a gente chama de prazer, né? Para a gente ter um prazer alimentar, a gente precisa de todos os sentidos, mas mais especificamente do olfato e do paladar. Então, comer com atenção plena nada mais é do que estar presente ali com a comida enquanto se come, né? Aí as pessoas falam, mas como assim, Carol? Eu sempre estou presente. Se eu estou comendo, eu estou ali presente, né? Fisicamente a gente pode estar presente, mas muitas vezes a cabeça não está presente, porque o nosso foco atencional está em outro lugar. Então, enquanto eu estou comendo, eu estou pensando no que eu deixei de fazer, ou no que eu ainda preciso fazer, ou quanto eu gostaria de estar em outro lugar e não estar perdendo tempo comendo, ou quanto aquilo é gostoso e eu não vou conseguir parar de comer até aquilo acabar, ou quanto aquilo me gera uma sensação de culpa e eu não deveria estar comendo aquilo. E aí, quando a gente vai olhar para o prato, a comida já acabou. Né, e eu muitas vezes nem senti aquele prazer que no fim das contas eu fui buscar no alimento. Então parece um pouco paradoxal, porque a gente come para ter prazer, mas muitas vezes enquanto a gente está comendo, a gente não está sentindo prazer. A gente poderia afirmar que o comer com atenção plena é uma experiência única, que engaja todos os nossos sentidos, cujo objetivo é aumentar a percepção do prazer daquele alimento, né? Sentir mais prazer enquanto se come. E até mesmo descobrir algumas experiências, né, coisas que a gente acha que a gente gosta muito. Quando a gente vai comer com atenção plena, a gente de repente pode chegar à conclusão de que nem gosta tanto assim, né? Ou coisas que a gente nem gosta tanto, quando eu como com atenção plena, de repente eu chego à conclusão de que eu até gosto. Eu acho que a diferença principal do Mindful Eating, do comer com atenção plena, para o comer intuitivo, né, para o Intuitive Eating, é a prática de exercícios meditativos. Tá? O Mindful Eating, ele também leva em conta a questão da fome, da saciedade, da percepção, né, do seu corpo e desses sinais internos, dessa sabedoria interna do corpo, percepção do seu apetite, a legalização dos alimentos. E eu acho que a gente, de repente, poderia, para exemplificar, fazer um exercício, né, de Mindful Eating agora, para quem está assistindo o vídeo. Eu vou te usar como cobaia, Deb. Estamos e aí as aqui. Pessoas, estamos aí para isso, né? E aí as pessoas que estiverem assistindo podem fazer junto também.
E aí você escolha um alimento que você tem aí na sua casa, um alimento pequeno, um alimento simples. Pode ser uma uva passa, uma fruta seca, uma castanha, um pedacinho de chocolate, um biscoito, qualquer alimento simples e básico que você tenha fácil aí à mão. Então vamos lá, eu acho que em primeiro lugar é a gente se colocar sempre numa posição confortável, né? Então, se a gente está sentado aí na cadeira, sentar-se de forma ereta, não a coluna super estendida, mas também sem estar com a postura muito caída, respeitando a curvatura natural da nossa coluna vertebral. E a gente pode começar com 3 respirações profundas, olhos abertos ou fechados, só para a gente se situar no aqui e no agora. Cada um no seu tempo. Nós vamos começar entrando em contato com esse alimento por meio da visão, que é o sentido que muitas vezes vem em primeiro lugar quando a gente entra em contato com o alimento. Normalmente é por meio da visão. Então você vai pegar esse alimento que você escolheu, colocar na palma da sua mão e vai simplesmente olhar para esse alimento. Observar quais são as características visuais dele, a cor, qual é a textura visual, que por meio da visão você já consegue perceber. O mindfulness, ele propõe para a gente o não julgamento e a mente do principiante. O que é isso? Você vai olhar para esse alimento sem ficar refletindo muito sobre qualidades nutricionais ou sobre o que ele significa, se ele tem muitas calorias, se ele não tem. Você simplesmente vai observar como se fosse a primeira vez que você estivesse observando esse alimento. Como se você fosse uma criança que estivesse vendo isso pela primeira vez e nem mesmo soubesse do que se trata. Perceba algumas reações mentais que podem vir enquanto você observa o alimento. De repente, um desejo de já colocar esse alimento na boca e comer de uma vez. Ou de repente, uma ideia de por que eu estou fazendo isso, eu não deveria estar fazendo isso agora, eu não deveria estar comendo isso agora, não é o horário. Então, perceba todos os seus julgamentos mentais a respeito desse alimento e volte a observá-lo. E depois de nós já termos observado por alguns instantes esse alimento, nós podemos fechar os olhos. Você em casa, então, fecha os olhos e aproxime esse alimento das suas narinas. Veja qual é o aroma que este alimento libera. Se é um aroma agradável, desagradável ou mesmo neutro. Apenas caracterize, não precisa ficar criando histórias mentais a respeito desse alimento. Se você perceber que a sua mente já divagou, volte a entrar em contato com o aroma desse alimento. Sinta primeiro em uma narina, depois na outra, veja se muda. Veja se este aroma te traz alguma memória alimentar. E aí você pode gentilmente passar este alimento pelos seus lábios, sem ainda colocá-lo dentro da sua boca. Veja qual é a sensação tátil. Veja o que se passa na sua mente enquanto você está simplesmente passando este alimento pelos seus lábios. E aí você vai colocar esse alimento que você escolheu dentro da sua boca, na sua língua, sem mastigá-lo inicialmente. Apenas passeie este alimento pela sua língua e foque no sabor. Qual é o sabor que é liberado quando este alimento passeia pela minha boca? Se é que ele libera já algum sabor, se é agradável, desagradável ou neutro. Perceba a salivação. E quando você se sentir à vontade, você pode dar uma primeira mordida nesse alimento. E ver o que acontece com o sabor quando você dá essa primeira mordida.
Ele muda, ele se intensifica. O que acontece com estes sabores? Conforme você vai mastigando. Então, continue mastigando e sempre trazendo o seu foco de atenção para a experiência do paladar, para a experiência do sabor. Nada é mais importante nesse momento do que essa vivência. E aí, conforme você engole esse alimento, perceba até onde vai a percepção do sabor, até onde vai a sensação do sabor, se ela chega até o fundo da sua garganta. E mesmo depois de já ter engolido o alimento, fique alguns momentos com este foco de atenção sobre o seu paladar. Então reconheça que agora este alimento foi incorporado pelo seu organismo, pelo seu corpo. Este alimento agora ele faz parte do seu corpo. E caso você esteja indo de olhos fechados, vá abrindo os olhos devagar, deixando o corpo fazer algum movimento que ele queira fazer, de repente rotacionar os ombros ou se alongar. E voltando para o aqui, para o agora. Então, Foi essa, ótimo. Deb, é uma experiência aí bastante clássica do Mindful Eating, que tradicionalmente é feita com uma uva passa, mas a gente pode fazer com qualquer alimento que esteja fácil ali no momento. Eu fiz com uma cranberry, eu não sei como é que chama em português, e lembra uma uva passa. Explodiu o sabor de uma coisa tão pequenininha, né? Tão pequena, exato. E o lance, né, Deb, acho que é uma experiência que ela é muito individual, que realmente cada pessoa, o bacana é que não tem uma resposta única, né, não tem um objetivo oculto por trás desse exercício, né, de provar alguma coisa para a pessoa, que cada pessoa vai ter uma vivência, então acho que isso é o bacana, vai mudar de pessoa para pessoa, mas eu acho que uma percepção que ela se multiplica é o quanto de prazer você pode sentir com um alimento que muitas vezes é pequeno e aparentemente insignificante. Mas você começa a dar um pouco mais de valor para a comida, né? No sentido de que, sei lá, você está numa festa de Natal, num happy hour, aí você vai lá, tem um punhado de amendoim ou de castanha, você vai lá e pega um punhado, com 5, 6 castanhas, você nem percebe, põe na boca tudo de uma vez, né? E quando você vê, você já mastigou e já engoliu. Quando você faz um exercício de atenção plena, e mesmo com uma quantidade muito ínfima, muito pequena desse mesmo alimento, às vezes você acaba sentindo mais prazer e se sente mais conectado com a comida do que quando você pega um punhado, né, com várias castanhas e não faz esse exercício e não percebe nem que você comeu. Uma percepção comum a muitas pessoas quando fazem esse exercício é o quanto você consegue se satisfazer e sentir prazer com uma pequena porção do alimento quando de fato você está mentalmente ali presente enquanto você come aquele alimento. Então, para algumas pessoas, o efeito que esse tipo de exercício, né, que esse tipo de prática tem, é que a pessoa acaba muitas vezes se satisfazendo com menos comida, né, acaba comendo menos. Não é um objetivo a ser atingido, né? Acho que isso é importante falar. Então, a pessoa vai praticar o Mindful Eating ou vai estudar Intuitive Eating com o único objetivo de comer menos e emagrecer, né? E muitas vezes, para algumas pessoas, isso não acontece. Ela passa a comer de forma mais intuitiva, de forma mais mindful, mas muitas vezes não emagrece, né? Então, o emagrecimento não é uma garantia e não é muitas vezes um objetivo a ser atingido. Para as pessoas que quiserem ter mais informações ou se aprofundarem no tema, eu sugiro que elas comecem entrando no site do The Center for Mindful Eating, que é uma organização sem fins lucrativos, internacional, que reúne profissionais de várias partes do mundo e que estudam e aplicam o Mindful Eating na sua prática clínica. Eu agradeço pela prática e eu acho que, para mim, eu acho importante falar que foi uma experiência muito legal. Eu já sou acostumada com isso, mas foi muito bom fazer agora.